E depois você até perguntou assim, o que ouvir, né? O que ouvir? Algumas vezes nós somos obrigados a ouvir aquilo que nós não queremos ouvir, porque de vez em quando eu encontro com as crianças cantando algumas coisas e eu pergunto, mas o que é isso? Porque a rigor eu não escuto, eu escuto, eu entro no carro, já tenho a rádio que vai me falar as notícias e tenho a seleção de músicas que eu vou ouvir. Então eu não vou para outro lugar a não ser aquela seleção de músicas que eu tenho e a rádio de notícias. Então tem música que eu não conheço. E eu digo, mas nunca ouvi isso na minha vida. De repente escuto as crianças cantando. Ou de repente você está num lugar público ou passa um carro de som e você é obrigado a ouvir uma coisa que não presta, que é ruim demais e que infelizmente fica gravada ali na sua mente, fica porque batendo ela é como se fosse um martelo. E agora o contrário também existe, e o André deve viver muito isso, trazendo uma nova audição para as pessoas, né? Por exemplo, quando a gente vai em Roma, né? Quando você escuta um salmo cantado em latim por um solista que não é da nossa cultura. Vamos falar assim, a gente nem se encaixa de cara. Mas quando a gente já tem um ouvido mais apurado, você escuta um, você não se agrada. E escuta outro que você só falta ir no céu, dar um tapinha na lua e voltar. E te eleva. Exatamente isso, te eleva. Né? Então, e você nunca faria um daquele, né? Completamente fora da tua linha. Então, ainda tem isso. Existe o contrário. A gente pode escutar coisas que, de fato, te fazem bem. Acho que a musicoterapia deve aproveitar isso para despertar o que convém, trazendo para aquela pessoa algo que não existe na referência dela, né, André? Sim, eu acho que esse despertar, o ouvir, de fato, ele é muito importante. Tem até um ditadinho diz assim, né? Tem gente que olha e não vê, né? Tem gente que ouve, mas não escuta. É uma música, tem uma música que fala E isso acho aí. que faz parte mesmo do homem esse processo de desenvolver essa questão, porque nós temos o sentido da audição, mas isso não quer dizer que a gente realmente esteja absorvendo as informações. Exato. Então a gente ouve o tempo inteiro, Deus é amor. Ouve tantas informações, mas será que realmente a gente está ouvindo? Né? Entre os músicos, entre 4 músicos numa banda, e por muitas vezes por músicos já experientes, acontece esse fenômeno de estar todo mundo tocando, mas na realidade quando vê um cara, ele embarcou ali numa viagem, tudo, na verdade ele não está ouvindo os amigos. Ele está só umbilicado aqui, né? No próprio som que ele está fazendo. Mas se você observar, ele não está ouvindo os colegas. Então, entre os próprios músicos, tem que se trabalhar bastante essa questão de despertar a audição num sentido mais eficaz e amplo, porque a gente aprende a ser um ser humano melhor. Interessante você falar isso, André, porque, por exemplo, na produção de CD, uma vez eu ouvindo um cara na mix, o que ele fez? É o comum, a gente ouvir todo mundo com um super som e um super volume para ouvir os detalhes. E aquele cara jogou no volume 2, volume 1. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, se você ouvir aqui agora, pode ter certeza que quando você aumentar, você vai ouvir. E eu passei a fazer isso como um critério. Falei, nossa, que legal. Então, muitas vezes, quando alguém me dá um CD novo, pô, vê se tá legal, às vezes até pede ajuda na mix, eu jogo lá embaixo. Às vezes num sonzinho ruim, né? Você bota, você tá ouvindo tudo, né? A referência é outra. Aí eu me desliguei um pouco dessa referência que é muito vício, né? A gente vai pegando vícios. Você escuta só o seu instrumento, ou você só escuta alto. Né? É que nem os jovens, a gente estava falando com fone de um jeito que você nem precisa. É interessante É a isso cultura da quantidade, do mais, né? Quanto mais dinheiro, quanto maior o grau de volume sonoro, é sempre quanto o maior o barulho, mais, quanto maior a batida. As pessoas, elas estão tão acostumadas a essa dimensão da quantidade e o que você comentou
é certíssimo. Se você leva uma caixa de som para um técnico dar uma olhada, ela está meio ruim, ele vai testar, ele põe no volume mínimo, né? Então, em musicoterapia, né, só para citar uma ferramenta, o ouvir, o silêncio é uma boa dica, né, para a gente começar a aguçar nosso ouvido. E quando você aparentemente está no silêncio, que quando a gente se propõe a ouvir o silêncio, a gente realmente vê que ele não existe, né? E mesmo que de repente a gente conseguir estar num espaço físico que permita o silêncio, aí vem os sons internos, né? Vem os nossos pensamentos que não param, tal. Então, esse processo da quietude, né, da tranquilidade, de entrar em contato com a quietude. Que o mundo hoje perdeu. Perdeu, e perdeu demais, né? É um primeiro passo. Eu estava há uns 15 dias atrás com uma cantora conhecida no carro, e ela foi mostrar o salmo que ela fez, e eu falei, baixa! Não, mas eu gosto... Não, não é gostar, deixa eu ouvir, deixa o som aqui por igual. Não, mas é assim que tem que ser. E eu olhei e falei, né, isso aí, falei, a gente vai perdendo. E não é criticando aquela pessoa, eu também já fiz muito disso. Então é interessante como é que a gente precisa criar critérios, né? Não é ruim. A gente tem um pouco de receio, né? Porque a gente vai falando assim, tô ficando careta. Ou o jovem fala, pá, você é um saco. Não é. Você começa a esmiuçar, tem momentos para isso, momentos para aquilo. E você começa a se equalizar, vamos dizer assim. Você também... Isso aqui também é um instrumento, né, André? Sabe que é até interessante meditar sobre essa dimensão da escuta no que diz respeito ao desenvolvimento da fé. São Paulo é claro, né, quando diz a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. Você precisa ouvir, porque entra pelos ouvidos e aí promove conversão. Ao mesmo tempo, quando você quer escutar Deus, isso é muito comum no nosso meio, dos grupos de oração, da renovação carismática, você precisa escutar Deus, então você precisa silenciar. Então o silêncio vai fazer com que você escute. É uma escuta profética, Deus vai te dar bons propósitos e vai fazer com que você cresça na virtude. Vem uma dificuldade atual de se eu escutar Deus por causa disso. Exatamente, né? Tanto barulho. Porque as pessoas têm medo do silêncio. Tem medo do seu próprio silêncio. Parece que o silêncio é um vazio sem sentido. Então você tem que sempre estar preenchendo. Então hoje é algo que é fundamental na liturgia, por exemplo, que você cultive momentos de silêncio. Terminada a pregação, terminada a homilia, pressupõe-se que se faça um instante de silêncio para escutar Deus. Terminada a comunhão, pressupõe-se que se faça um momento de silêncio para escutar a Deus. Porque se você não silencia, você não escuta. Não há um crescimento na virtude, não há um crescimento na vida de fé. E Jesus usava muito isso, né? Depois isso se tornou quase que uma antífona repetitiva no livro do Apocalipse. Jesus algumas vezes diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, no Apocalipse de São João, novamente volta isso nas mensagens às 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa dimensão da escuta está aí em toda a estrutura da Bíblia. A presença de Deus não está no trovão, uma coisa muito interessante, uma coisa muito interessante é a pessoa desafinada. Que, na verdade, não existe gente desafinada, existe gente que não escuta. E eu expliquei isso para uma amiga minha, daquelas que ela não consegue cantar um refrão afinado. Aquela terrível. Aí ela falou, mas eu escuto. Eu falei, não escuta. Aí eu gravei ela, canta. Exatamente. Gravei ela. Essa é a indicação que eu dou sempre. Quando eu toquei para ela mesma cantando, ela falou, nossa! Ela ficou assustada de ver o quanto que era ruim. Né? Porque a pessoa não... É engraçado, entre o som que se emite e o som que eu absorvo, né? Existe um abismo. Eu não sei se tem alguma explicação isso na musicoterapia, mas ouvir a nós mesmos é algo muito difícil. Porque eu me lembro quando eu gravei o primeiro CD, era a coisa mais difícil e eu tinha que me acostumar depois. É uma questão interessante para mim. A gente coloca para o próximo bloco, Pablo. o ouvir, a capacidade de ouvir. Por isso, bom ouvir música quando está na gravidez,
Demais. botar no quarto, no ambiente da criança, né? Eu ainda quando escuto, não é fazendo graça, mas é verdade, quando eu ainda escuto algumas músicas de Chopin, de Bach, me lembra a infância. Aquelas tardes quentes, minha mãe tocando piano longe. Me traz até uma nostalgia, que gostoso. Esse é o Orientes, falando hoje sobre a música, a sua influência na nossa vida, essa realidade tão pulsante no meio de nós. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.